Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo no início do ano expondo um pouco das minhas metas e expondo também a forma que eu me organizo para ser uma pessoa mais produtiva. E agora a gente já tá em maio e eu ainda sinto que eu poderia entregar mais do que eu realmente entrego. Eu sinto que, apesar de toda a minha organização, que é bem eficaz, eu não mudaria nada, existe alguma coisa me travando, sabe? Existe um problema que talvez não seja indisciplina ou procrastinação. A verdade é que eu percebi que o meu maior inimigo são as redes sociais. E eu percebi que, por ser criadora de conteúdo, eu sempre usava a desculpa de estar buscando inspiração ou de estar, atenta ao mercado de influenciador, porque quando aparece uma trend, se você faz essa trend depois de 5 dias, ela já é uma trend antiga, sabe? Então eu ficava sempre me iludindo, colocando isso no meu coração para que eu não reconhecesse que realmente o meu problema com as redes sociais era sim um problema para ser tratado como um vício, sabe? Como algo compulsivo mesmo. E eu comecei a perceber que mesmo nos meus dias produtivos eu passava muitas horas no celular. Teve um dia que eu falei, nossa, que dia legal. Tipo, fiz muita coisa, gravei conteúdo, postei. Só que aí eu fui ver o meu tempo nas redes sociais e assim, mesmo se eu tivesse postado 40 vídeos, não era pra estar aquele tempo de tela, sabe? Era muita coisa. Então, nas minhas pausas, que eu achava que seriam pausas de 10 minutos, viraram pausas de 40. Então, 40 mais 40 mais 40 vai somar um número absurdo de telas. Então, eu comecei a perceber que eu poderia entregar mais do que realmente eu estava fazendo. E eu comecei a ver que mesmo quando eu não estava gravando conteúdo, nem pensando em gravar, em procurar inspiração, enfim, eu sempre tinha que estar com a cabeça cheia. Então eu aprendi a não lavar louça mais sem ouvir um podcast, ou sem assistir uma série, ou sem rolar o feed do Instagram, porque agora no Instagram não, mas no TikTok você pode colocar a rolagem automática. Então automaticamente ele vai pulando os vídeos e você fica só escutando. E aí, gente, depois que eu aprendi isso, depois que eu descobri essa da rolagem automática, nossa, eu nunca mais fiz outra coisa sem estar nessa função. Às vezes está nessa função e eu nem percebo. Então, eu comecei a perceber que isso estava afetando não só o meu trabalho como criadora de conteúdo, não estava sendo tão produtivo porque eu estava consumindo muito, muito mais do que eu estava criando, né? Mas também o meu dia a dia estava sendo afetado por isso. E na minha cabeça, estar cozinhando e assistindo alguma coisa, ou enfim, aprendendo alguma coisa num podcast, era uma forma de poupar o meu tempo, sabe? Tipo, eu vou aproveitar que eu tô só cozinhando e eu vou assistir alguma coisa, ou eu vou aprender sobre alguma coisa. E isso nem sempre é tão produtivo. E viver como a mulher que eu quero ser exige muito disso também, exige muita presença, sabe? Às vezes eu fico idealizando na minha cabeça a minha vida, sei lá, daqui 5 anos. E aí eu sempre imagino cenas em que eu estou tranquila, em que eu não estou apegada às redes sociais, em que eu estou vivendo momentos de verdade. Tipo, algumas pessoas podem achar até essa reflexão boba, assim. Mas tem me ajudado muito na minha ansiedade, sabe? E aí eu lembro muito dos nossos pais, né? Dos nossos avós. A minha avó tinha essa mania de descascar alimento e cortar fruta tudo em frente à TV. Então, eu sempre reparei que ela, enquanto estava cortando a fruta dela, ou os legumes, ou preparando alguma coisa, ela estava assistindo TV. Só que aí era aquilo. Acabava a TV, acabou. Ela ia fazer algo e se concentrar naquilo que ela estava fazendo. Não ia ter outra distração, sabe? Então, eu lembro, tenho muito essa memória dela cozinhando e olhando pra panela e olhando pra nós, sabe, ao redor. Então, é isso que eu quero viver. É esse modelo, essa convivência saudável comigo mesma, com as pessoas ao meu redor, com a minha família e ter um controle também de redes sociais, porque tem sido muito tóxico pra mim, tem sido muito ruim. Então, construir essa mulher que eu sonho ser tem a ver com estar presente no momento por completa, com honrar as minhas pequenas tarefas, sem distração, sem pressa e sem tentar fugir. E foi aí que eu decidi começar a agir como essa mulher dos meus sonhos que eu desejo ser
Eu comecei a mudar algumas atitudes, mudar alguns posicionamentos, coisas bobas que parecem que não faz a diferença, mas pra mim faz muita diferença, tem feito muita diferença. Às vezes eu percebia que também por ser criadora de conteúdo, eu sempre esperava algum tipo de retorno, sabe? Nossa, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu começar realmente a ganhar por esse trabalho, e aí vai ser um incentivo muito melhor para que eu, né, continue nessa rotina. Enfim, e colocava várias desculpas. Só que a real é que eu não posso fazer isso porque alguém vai ver, ou porque vai me gerar algum retorno financeiro, ou porque eu tenho um patrocínio de alguma marca e que precisa ter esse lifestyle forçado. Tirei isso da minha cabeça e comecei a entender que isso é um compromisso comigo mesma. Tá rolando uma trend aqui no YouTube, que inclusive eu tenho gostado muito dessa trend, que é o seguinte: 180 dias para mudar de vida. É isso, né? Basicamente são esses os temas. 180 dias, alguma coisa assim. Só que eu decidi iniciar uma série um pouquinho mais curta e um pouquinho mais direta. Também um pouco mais alinhada com coisas que eu já tinha pensado antes. Esses próximos dias não vão ser perfeitos, não é esse o intuito do vídeo e nem dessa série, mas são 30 dias que eu quero que sejam diferentes. Eu comecei a expor essa questão das redes sociais e antes mesmo de gravar esse vídeo, eu já tenho colocado em prática alguns posicionamentos que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês. Eu vou compartilhando com vocês, não como quem quer provar alguma coisa pra alguém, mas como quem realmente entendeu que assim, existe um problema, esse problema tá me travando, eu sei o que é e agora eu preciso fazer algo a respeito. Bom, gente, eu falei no começo do vídeo e eu queria reforçar que, assim, eu continuo usando os mesmos métodos de organização e de metas que eu postei no começo do ano, né? Pra quem ainda não viu, eu vou deixar aqui em cima o vídeo pra vocês assistirem sobre metas e de como eu me organizo com o meu planner e também de forma online, como você pode utilizar pra organizar a sua rotina e as suas metas. E assim, eu continuo com exatamente esse planejamento. As únicas coisas que eu mudo, às vezes até mensalmente, é que eu traço um panorama de ações que eu tenho progredido e ações que eu não tenho progredido. E a partir disso eu começo a ajustar essa programação, essa rotina, essas metas, né? Então, ao longo desses 30 dias, né, vão ter vários temas que eu não abordei nesse vídeo de planejamento, que são temas que eu preciso me reestruturar, que eu preciso ser mais firme comigo mesma. Por exemplo, nessa questão das redes sociais, na questão da academia, eu comecei muito bem, mas aí parei. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ser um pouco mais dura com a gente, sabe? Às vezes a gente pega muito leve com o nosso próprio eu, porque tá tudo bem, porque é confortável. Mas o tempo vai passando, a gente já tá em maio, e assim, eu não quero chegar no meu próximo aniversário e ver que eu sou exatamente a mesma pessoa. Então, isso me incentiva muito, sabe? Por isso que eu tento não ser tão leve, tão boazinha com os meus erros, com as minhas falhas. E eu também tenho pessoas que me apoiam nesse mesmo sentido, sabe? Agradeço a Deus por ter pessoas também que são um pouco mais incisivas comigo, porque talvez eu ficaria na minha zona de conforto. A gente aprende desde sempre a gostar dessa zona de conforto e a gostar também de não ser confrontada. Então eu tenho aprendido a ser confrontada e ouvi também as pessoas dizendo: olha, em relação ao seu trabalho, você quer uma opinião sincera? Você poderia estar fazendo assim, sabe? Pra gente que trabalha em casa, a gente não tem um chefe, nem, sei lá, um gestor que possa te dar esses toques. Mas você pode ter amigos, familiares que façam esse tipo de trabalho, sabe? Não como um trabalho, mas como uma dica mesmo, um conselho. Então, eu vou citar aqui 3 mudanças bem fáceis que eu acredito que qualquer um com esse mesmo problema que eu pode começar a mudar. E a primeira é aceitar ficar no tédio. Como eu disse, sempre que eu lavo louça, sempre que eu faço comida, às vezes quando eu tô com uma hidratação no cabelo, gente. Tipo assim, é uma coisa que dura 5 minutos a hidratação no meu cabelo. Ao invés de eu ficar lá dentro do chuveiro, eu saio do chuveiro, pego meu celular e aí fico 5 minutos com a desculpa que o meu cabelo tá hidratando. Tá bom, fica lá olhando pro teto, sabe? Olhando o seu cabelo. Eu não sei, a gente não precisa a todo tempo estar sendo estimulado por uma rede social, todo tempo estar recebendo informação na nossa cabeça, que daqui 30 minutos, 1 hora, essa informação já acabou. Você nem lembra mais o que você viu. Eu preciso aprender, e já tenho aprendido, porque eu já tenho colocado em prática, que a nossa mente precisa de silêncio e tem sido muito bom. Uma coisa que eu fiz nesses últimos dias foi acordar cedo, né? Que eu tenho acordado cedo, é uma coisa que eu gosto de fazer.
E aí, a primeira coisa que eu faço não é pegar no celular, que antes era assim, e aí eu ficava mais 2 horas na cama, mas não é pegar no celular, não é ligar a TV, não é ir tomar café. É sentar no sofá e ficar olhando pro teto. E aí no começo eu colocava o cronômetro no meu celular e era muito engraçado, porque passava 5 minutos e eu achava que já tinha passado 10, 15, sabe? Tipo, de tão agoniada que eu já acordava pensando em várias coisas. Ai, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí já queria anotar, e aí já queria pegar meu celular, só que eu entendi que não. A minha cabeça tinha acabado de acordar. Então, calma que vai dar tempo de fazer tudo. 15 minutos não vai roubar o seu dia. Tipo assim, 15 minutos no tédio, você não vai se atrasar por isso, tá tudo certo. Sentar no sofá, ficar quieta, em silêncio, olhar pra parede, olhar pro céu, olhar pra rua, olhar pro carro passando. Qualquer coisa que não vá agregar muito estímulo à minha cabeça. E isso tem sido muito bom. De verdade, parece bobeira, mas testem e depois me digam aqui nos comentários. A segunda mudança é ajustar o meu sono. Eu sempre fui uma pessoa que conseguiu até dormir bem e dormia uma quantidade de horas consideravelmente saudável. Porém, eu percebi que o vício no celular, nas redes sociais, também atrapalhava o meu sono. Acabava que eu sempre falava, eu vou ficar mais 10 minutinhos, e aí ficava 30 minutos, aí ficava 1 hora, e aí ia dormir com vontade de continuar no celular. Fechava o olho, colocava embaixo do travesseiro, depois pegava de novo, sabe? Então, tem algumas dicas que eu posso dar para vocês que eu tenho aplicado. A primeira dica é: você pode ajustar a luz do celular 30 minutos antes para que ela fique amarelada ou para que ela fique cinza, tipo preto e branco. Porque a luz amarela parece que ela não é tão prejudicial do que a luz azul, que é a luz que a gente está acostumado a usar no celular. Então, assim, a luz do celular é muito importante. A amarela por conta da nossa visão mesmo, porque prejudica a azul. E a preto e branco porque acaba que o celular fica um pouco mais desinteressante. Então, você vai mexer no celular, nas redes sociais, ela estando tudo preto e branco, não vai, tipo, você não vai ter vontade de estar ali, sabe? Então é isso. 1 hora antes eu já mudo a coloração do meu celular, gosto de deixar amarelo mesmo. E 30 minutos, no mínimo 30 minutos. Eu gosto quando eu deixo 1 hora. Então, 1 hora antes de deitar, de estar na cama, eu largo o celular, não respondo mais ninguém, coloco no modo não perturbe do iPhone. E é isso, não faço mais nada. E consigo dormir bem, tem me ajudado na qualidade do meu sono. Mesmo que você ache que não funciona, gente, testem tudo que eu tô falando, porque antes de trazer pra vocês, eu testei. Então, eu acredito que vai dar bom para vocês também. E a última mudança, que é algo que também eu já faço, mas que eu tenho feito com mais frequência. Antes eu fazia mensalmente, agora eu faço quase todos os dias, que é acompanhar a sua evolução. Então, como eu falei para vocês, tem dias que a gente acha que é muito produtivo. Teve uma segunda-feira que eu fiquei muito feliz, falei, caramba, fiz um montão de coisa. Fui olhar o meu tempo de tela, tinha 5 horas e 32 minutos. Dá pra acreditar? Às vezes a gente se engana, achando que a gente fez um grande avanço, mas na verdade foi ruim, também foi ruim, sabe? Porque 5 horas é muita coisa. Nem se eu tivesse postado 1000 vídeos, daria 5 horas de redes sociais. E assim, a dica extra é, se você sente que você não vai conseguir mesmo com essas dicas, seja drástico nas suas ações. Tome medidas drásticas, porque assim, é melhor você tomar essas medidas drásticas do que você entregar cada vez mais o seu tempo pro algoritmo, sabe? O seu tempo que é tão valioso, você está entregando pro Instagram, pro TikTok. Ai, mas o que seria decisões drásticas? Desinstale as redes sociais todas, tipo, coloque verificações de 2 etapas para quando você entrar, ela vai te pedir e-mail, ela vai te pedir código, ela vai te pedir a senha, vai ser horrível para você entrar. Coloque aquela trava que o iPhone tem automaticamente, mas também tem aplicativos que você pode baixar e programar lá para que ele bloqueie todas as suas redes sociais depois de um determinado tempo. Então é isso, gente. O primeiro episódio dessa série foi justamente sobre enxergar os nossos erros e traçar estratégias para sair dessas travas. E a real é que a vida dos sonhos só vai acontecer se você der espaço para ela. E às vezes criar espaço é silenciar tudo que tá distraindo a nossa cabeça, sabe? Distraindo, tirando a gente desse foco. E aí a gente acaba ficando cada vez mais distante dos nossos sonhos, das nossas expectativas, enfim. Não é sobre fazer tudo com perfeição, mas é sim sobre fazer tudo com muita intencionalidade, sabe? Com muita intenção.
E é isso, amanhã começa essa rotina de novo e dessa vez eu estou levando a sério. Então, se você também quer entrar nesse desafio, comenta aqui embaixo e vamos juntas por 30 dias viver a rotina da mulher que a gente sonha ser. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.